A busca pela perfeição impede você de viver bem da psicologia? Eu sou a Marcela Merli, idealizadora do projeto Psicólogos Prósperos, e vou falar sobre isso. E fica comigo até o final do vídeo, porque tem dica para você. Muitos psicólogos ficam preocupados e presos a fazer tudo com perfeição. Gente, como é forte isso na nossa profissão, né? A gente fala tanto para os nossos clientes, para eles exigirem menos deles, para serem mais acolhedores, generosos consigo mesmo, mas quando chega na nossa vez, eu falo que surge aquele chicotinho, pena que eu não tenho um aqui para representar melhor, e a gente começa a se auto-chicotear porque não ficou perfeito, porque a luz isso, porque o jeito que eu falo, porque o meu cabelo, porque eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, e a gente exige um nível de perfeição muito grande, que não existe. A gente, antes de ser psicólogos, nós somos seres humanos, assim como nossos clientes, nossos familiares, nossos amigos, e aquilo que você fala para ele, use para você, né? Não faça esse nível, não tenha com você esse nível de exigência absurdo, de querer perfeição, né? Acolha o que você pode fazer naquele momento. Enquanto você ficar preso na perfeição, outras pessoas vão fazendo e se aperfeiçoando. Você já deve ter ouvido que a pressa é inimiga da perfeição. E exatamente, a pressa é inimiga da perfeição. Porque a gente às vezes quer, né? A gente imagina, por exemplo, se você nunca gravou um vídeo, que o teu primeiro vídeo vai ficar lindo, maravilhoso, como de outras pessoas que já estão fazendo há muito tempo. E não é dessa forma que acontece, é um processo, né? A pressa é inimiga da perfeição nesse sentido, porque para a gente se aperfeiçoar, que a própria palavra já coloca de uma maneira que é algo que vai acontecendo à medida que a gente vai fazendo, precisa ser feito e treinado. Então, se você olhar o vídeo meu lá do início, tem diferença para o vídeo de hoje. Eu já aprendi outras coisas, hoje eu já fico mais à vontade diante da câmera para poder gravar, mas quando eu comecei, eu não tinha esse treino que eu tenho hoje, e ainda assim não é perfeito. Vai ter falhas, vai ter hora que eu vou gaguejar, vai ter hora que eu vou esquecer o que eu ia falar, mesmo quando eu faço o meu lembrete. Então, da gente poder acolher essas imperfeições. E tá tudo bem, né? Não existe algo que é exatamente perfeito. Se a gente for usar a natureza como exemplo de perfeição, se você pegar uma planta, né, e você olhar cada folha da planta, ela é bonita justamente porque cada folha, por mais parecida que ela tenha, que a gente olha, vou pegar como exemplo um lírio da paz. As folhas são verdes e mais compridinhas. Todas têm mais ou menos aquele formato, que quando você olha, você fala, é um lírio da paz. Mas se você colocar uma por cima da outra, elas não têm o mesmo tamanho, elas não têm a mesma cor, elas não têm exatamente o mesmo formato. E é justamente isso que torna a planta perfeita, torna ela bela. São essas diferenças que vão acontecendo dentro daquele mesmo processo. Então, se você olhar também outros vídeos meus, meu cabelo vai estar diferente, a forma como eu falo, a tonalidade de voz, às vezes a rapidez, ou eu estou falando mais devagar, e eu sou essa Marcela. Mas cada dia, de acordo com o meu humor, isso também pode variar um pouco. Então, a gente poder acolher que dentro daquilo que a gente espera como perfeito, e que muitas vezes nos paralisa, e é aí que mora o perigo, a gente se paralisar diante dessas questões e não fazer aquilo que precisa ser feito para que a gente construa o nosso trabalho com bases sólidas, que a gente tenha uma meta de onde a gente quer chegar, fazendo as nossas atividades, seja gravar um vídeo, seja escrever um e-book, seja atender com segurança o nosso cliente que está ali diante da gente,
até porque nossa profissão tem infinitas possibilidades de atuação, e isso já é maravilhoso, eu pelo menos gosto muito disso. E o que a busca pela perfeição tem a ver com a prosperidade e o viver bem da psicologia? Acabei dando um spoiler, mas é muito nesse sentido, porque a busca pela perfeição, ela muitas vezes paralisa a gente, ela impede que a gente siga adiante. Quantas vezes eu gravei vídeos e eu não tive coragem de postar, porque eu achava que estava ruim. Então, poder trabalhar com esse medo interno, porque a perfeição ela exige uma atitude unilateral da gente. Ou isso está perfeito, ou isso não serve. E quando a gente usa o ou, a gente não pode integrar as coisas, porque para ter uma, a outra necessariamente é excluída. Então, já deixo uma dica aqui. Vamos substituir o ou pelo e, né? Eu posso ser perfeita e também ser diferente, também colocar o meu jeito ali, até porque tem que fazer sentido para você e tem que fazer sentido para as pessoas que te ouvem, para as pessoas que estão em contato com você. Não adianta você olhar para tudo isso e criar um personagem que quando a pessoa estiver ali na tua frente não é você. Então, poder acolher quem você é, né? Eu, por exemplo, eu gosto de usar meu cabelo como exemplo. Eu não ia fazer uma escova para vir fazer um vídeo e depois a pessoa que vem contratar o meu serviço vai me encontrar de cabelo cacheado, porque eu não gosto do meu cabelo liso. Até acho bonito de vez em quando, mas a minha realidade diária não é essa. A pessoa vai me encontrar de cabelo cacheado e muitas vezes de batom vermelho, que é assim que eu gosto. Então eu estou falando de pequenas coisas, mas que ajuda a gente a pensar que essa perfeição, do jeito que às vezes a gente imagina, não existe. Outro ponto é que com a perfeição, muitas vezes a gente gera comparação. Se eu me comparar com alguém que já está fazendo aquilo há muito tempo, eu estou sendo desleal comigo mesma, porque a pessoa já passou pelo processo de aperfeiçoamento e na verdade esse processo não acaba nunca. A gente vai desenvolvendo a habilidade à medida que vai fazendo. Então hoje eu tenho habilidade para fazer o vídeo desse jeito. Pode ser que amanhã eu consiga fazer um vídeo mais elaborado. Mas hoje a minha habilidade, o meu aperfeiçoamento chega até este ponto. E eu posso ficar muito satisfeita com isso ou eu posso querer mais. Aí depende dos meus objetivos. Porque aquilo que eu vou fazendo também tem que ter um objetivo maior. Não é o fazer pelo fazer, porque senão não tem sentido e aí a gente já junta com a questão da perfeição, que aí você fala, é melhor não fazer mesmo, né? Então, da gente não cair nessa armadilha de se comparar com quem já faz aquela atividade, faz aquilo com muito mais tempo que nós. Isso tudo também gera um sentimento de menos-valia, de que eu valho menos que o outro, quando na verdade não, eu sou diferente do outro. E o que me torna diferente do outro, né, nós somos iguais enquanto seres humanos, mas é o jeito que eu lido com a vida. Então, eu estou falando isso aqui para vocês e pode ser que outra pessoa fale exatamente do mesmo assunto, mas ela vai falar de uma forma diferente, porque ela não tem as mesmas experiências de vida que eu tenho e a forma de lidar com a vida também muda. Então, quando a gente acolhe isso também, fica mais fácil para a gente sair dessa armadilha da perfeição. Medo da opinião crítica dos outros psicólogos. Gente, isso é uma coisa que ainda acontece muito, infelizmente. Né? Dos psicólogos que eu acompanho o trabalho de perto, terem medo de fazer algo, de se expor, porque outro psicólogo vai criticar aquilo. E dentro da psicologia, a gente tem diversas linhas teóricas de pensamento e cada linha vai pegar um ponto daquilo que está sendo falado. Então eu estou falando aqui da perfeição com o referencial da biopsicologia, da psicologia junguiana, da bioenergética, de outras linhas terapêuticas que pode ser diferente da sua e que vai dizer muito da minha forma como eu trabalho, como eu encaro o consultório em si, né, como eu desenvolvo o meu trabalho com os meus clientes. E que sua forma de entender perfeição é outra, não tem problema nenhum, né? A gente pode somar isso.
O que a gente não pode é ficar nesse embate que prejudica tanto o crescimento da nossa profissão enquanto categoria, enquanto classe. A gente pode se unir e olhar e falar, Marcela está falando de perfeição assim, eu entendo isso, nossa, que legal, eu juntando isso com isso, eu amplio o meu olhar, eu amplio a minha possibilidade de lidar com essa questão. Agora, quando eu me fecho, eu perco todas essas possibilidades, porque aí muitas vezes, e é o que a minha experiência mostra, a pessoa não usa nem a própria dela e nem a do outro, porque ela ficou na crítica, ela ficou no julgamento, ela ficou presa num ponto de vista ali que não vai levar ela para lugar nenhum. Outro ponto que é importante a gente pensar aqui é que prosperidade, ganhar dinheiro com a profissão não é linear, não é uma linha reta. E que prosperidade, abundância é muito mais do que dinheiro. Né? Até para a gente sair dessa coisa de que viver bem da profissão é ganhar muito dinheiro. Depende, né? Eu acho que todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa sim, mas não é só isso, né? É ter qualidade de vida, é ter outras coisas que para cada um vai ser às vezes parecido. Quando eu penso em qualidade de vida, é algo que eu vejo todo mundo buscando no seu trabalho, fazer aquilo que ama também, ganhar dinheiro com isso, ter tempo para usufruir desse dinheiro, seja da forma que for mais conveniente para você. E também vejo alguns psicólogos com preconceito da palavra prosperidade, porque é muito usada por espiritualistas, por terapeutas holísticos, e que prosperidade nada mais é do que a gente poder transformar, né, fazer mais com aquilo que a gente já tem, falando de uma maneira simplista, mas que eu consigo olhar e usar meus recursos, isso também é prosperidade. E que eu não me paraliso diante do que o outro vai pensar, diante da minha autocrítica, porque às vezes a gente é o nosso maior crítico interno. Quando eu falei lá no início do chicotinho que a gente pega e começa a se auto-chicotear, se cobrando demais, e a prosperidade vai na contramão disso, vai mostrar e falar assim, usa os seus dons, coloca a sua essência, né, quem você é, a serviço do outro, para que você possa florescer, para que você possa dar bons frutos. E aqui eu trago uma historinha para vocês, que é de um mestre indiano, que eu gosto muito dele, que é o Osho. Quem nunca ouviu falar dele, dá uma pesquisada. Ele era da pá virada, né? Mas ele tinha uns pensamentos muito interessantes. Em um dos livros, o Osho ele faz uma observação, né? Ele escreve sobre a perfeição e a completude. E ele diz que na perfeição não tem espaço para nada. Ou você é perfeito ou não existe mais nada. Que na perfeição você não pode errar, você não pode ser quem você é, você tem que assumir um papel ali que esperam de você. E olha que complicado isso, porque se cada pessoa da tua vida espera uma coisa diferente, o gasto energético que você tem para suprir a necessidade que não é nem sua, mas é do outro. E lógico, vai ter questões suas aí sobre isso, né? Porque se você se coloca dessa forma, tem algo aí que precisa ser olhado, que precisa ser transformado, que precisa ser curado. E ele traz em contraponto a perfeição, que não tem espaço para nada, só para ser perfeito, a completude. Na completude, eu imagino como se fosse um círculo, né? A imagem do círculo para mim me dá essa sensação de completude. Pode ser que para você venha outra imagem. Mas na completude a gente tem espaço para tudo, a gente tem espaço para ser, eu não vou falar perfeito porque a ideia da completude não é de perfeição, mas eu tenho espaço para errar, eu tenho espaço para ser quem eu sou, eu tenho espaço para fazer coisas boas, porque a completude traz a ideia do ser completo, e na ideia, na concepção do ser completo, nós podemos ser imperfeitos, tem espaço para tudo isso, para a gente ir lá olhar e falar, ixi, acho que eu não devia ter falado isso para aquela pessoa, vou lá e conserto, né? Vou lá e faço algo, e tem espaço para viver os processos com acolhimento, com generosidade, para que você possa evoluir.
E o meu desafio, né, a dica que eu ia trazer, se une com essa historinha que o Osho conta, da diferença de ser perfeito e ser completo, é que eu gostaria que você começasse a olhar para a sua vida, em quais aspectos dela você está exigindo a perfeição e justamente por isso está paralisado esse aspecto da sua vida. Você empacou, você não sai do lugar. O meu foco aqui é falar sobre vida profissional, mas isso vale para qualquer aspecto da vida. Então, analisa, cria 2 colunas no papel, né? Na primeira coluna você vai colocar, né, as áreas da vida que você está exigindo perfeição. E na segunda coluna, né, você vai colocar as áreas da vida que você está se permitindo a ser completo. E principalmente na primeira coluna, eu sugiro que você escolha um item para você trabalhar a completude. Pode ser o profissional, pode ser o afetivo, pode ser o familiar, mas que você se disponha a olhar para isso para que a mudança aconteça. E eu te convido a vir ser completa junto comigo, junto com tantos outros psis que estão aí brilhando, se desenvolvendo e que começaram de um lugar que não era o mais confortável. É importante falar isso também porque dentro da completude cabe o desconforto. E para a gente evoluir, a gente precisa sair daquela zona de conforto que às vezes já não está mais confortável, mas a gente está lá paralisado por todas essas questões relacionadas à perfeição, que envolve o medo da crítica, ou a autossabotagem, a paralisia, enfim, a gente poderia falar mais um tanto de coisas aqui. Se você fizer o exercício, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com outros psis que possam se beneficiar. Lembra de se inscrever no canal e de dar o seu like. Gratidão, nos vemos no próximo vídeo.